Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e hoje, iniciando a nossa escola bíblica dominical, estudaremos a lição 9, Epístola de Tiago. Hoje a primeira parte, a segunda parte no próximo domingo, onde finalizaremos a lição. Temos muito o que aprender com este nosso amado irmão Tiago, grande cooperador do Evangelho. Então, vamos para a lição? Bem, pensando em uma introdução, poderíamos dizer que Tiago é um manual prático de religião. Por toda esta carta está destinada a crentes judeus, Tiago integra nela a fé genuína e a experiência prática cotidiana, pondo em relevo que a fé genuína ela é operosa. Semelhante ao livro de Amós, a Epístola de Tiago é considerada uma grande pregação contra todo tipo de justiça social. Tiago é um dos grandes cooperadores do Novo Testamento. Meio-irmão de Jesus, muito cooperou para que a igreja de Jesus se fortalecesse, se expandisse de Jerusalém para o mundo, chegando até eu e você. Portanto, vamos aprender muito com esta carta. Bem, pensando numa visão panorâmica, temos algumas informações básicas que vai nos ajudar muito a compreender esse horizonte da carta de Tiago. A que grupo ela pertence? As epístolas gerais do Novo Testamento. O autor é Tiago. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais acerca deste nome. A data que foi escrito, segundo a revista aqui, provavelmente vai do ano 45 ao 47, 49. É muito difícil datar uma carta ou um livro da Bíblia por ser muito distante de nós. Haja vista que essas cartas foram escritas há mais de 2.000 anos. Então, neste processo, os historiadores às vezes se perderam das autorias ou não temos como confirmar com precisa garantia a real data em que cada um deles foi escrito, dadas as dificuldades, das histórias relatadas para fazer os cruzamentos da data, até porque os autores não tinham essa preocupação de narrar o ano, a data, como nós temos hoje quando finalizamos uma carta ou quando a iniciamos. Então, essa não era uma prioridade deles, até porque eles não imaginavam que aquilo que eles estavam escrevendo entraria no cânone bíblico. Mas vamos entender que seja de 45 a 60, provavelmente. Mas a maioria deles entendem que o autor, Tiago, estava em Jerusalém e que o alvo dele eram as 12 tribos da dispersão. O que é a 12 tribos da dispersão? Os judeus que moravam ou que estavam há tempos já fora de Jerusalém, que morava distante de Jerusalém. Por isso, chamada de tribo da dispersão. O versículo-chave desta carta está em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Aquele famoso versículo de Tiago que diz assim: assim também a fé, pois por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Esse é o versículo-chave dessa carta de Tiago. A expressão-chave é fé genuína. A fonte que o Tiago se utiliza são os próprios sermões de Jesus, aquilo que ele ouviu do Senhor falar, os testemunhos dos discípulos. A fonte deles são os sermões de Jesus, os ensinamentos do Senhor. Os personagens principais são o próprio Tiago, Abraão e Jesus Cristo. Qual a relação que essa carta tem com o Novo Testamento? Ora, o conteúdo de Tiago está claramente alicerçado nos ensinos de Jesus, em especial o Sermão do Monte, apresentando ali temas bem semelhantes, como o cumprimento da lei, o julgamento indevido e o problema com juramentos. Você pegar o Sermão do Monte e esses ensinos de Tiago vai parecer muito com, sobretudo, o Sermão do Monte. Vai ter uma semelhança muito grande.
Qual a característica literária dessa carta? Ela é uma carta abrangente e muito prática. Ela aborda por volta de 18 temas diferentes de forma prática e aplicável ao cotidiano de todo cristão. Qual a ênfase que ela dá? A prática da fé, tanto no âmbito comunitário, social, entre outras pessoas, entre várias pessoas, sem preconceitos, maledicência ou exploração, como no âmbito individual também, cuidando da língua, da sabedoria e da cobiça. Quais os destaques dessa carta? Sobretudo os perigos da língua. Pode domar e controlar o corpo todo. O Tiago fala muito disso, que a língua é o órgão mais perigoso do corpo. Ela pode tomar conta do corpo todo da pessoa. Ela possui grande poder de destruição. O próprio Tiago fala que a língua é indomável e traz bênçãos ou maldições. Vai depender de como se vai usá-la. Portanto, fica claro na leitura da carta de Tiago que talvez seja um dos maiores desafios do homem de Deus, da mulher de Deus, é justamente refrear a língua, é ter sabedoria para usar a sua boca como um instrumento de bênção e não de maldição. Essa carta também traz algumas curiosidades. Por exemplo, a carta de Tiago ela apresenta a maior média de imperativos do Novo Testamento, com 1 a cada 2 versículos você vai encontrar um adjetivo imperativo. Para quem não lembra aí da língua portuguesa, o imperativo é aquela palavra de ordem, de orientação, é aquela palavra, por exemplo, faça, pegue, vá, são palavras de ordem, de ordenança, de orientação direta, é por aí, só para você entender bem o que é imperativo, relembrar, né? Tiago é um dos livros mais questionados dentro do cânon do Novo Testamento, sendo até chamado de Epístola de Palha pelo reformador Martinho Lutero, o monge católico que foi o grande responsável pela reforma protestante do século XVI. Mas, por outro lado, ela também é chamada por alguns de Provérbios do Novo Testamento, porque ela é uma carta muito direta, muito simples e muito prática, assim como Provérbios. Provérbios é assim, e muito simples também. Tem uma aplicação muito interessante que, de repente, a gente pode entender como principal aplicação dessa carta, que deve ser a seguinte: colocar a fé no Senhor Jesus Cristo em prática em todas as áreas da nossa vida, para que não seja uma fé morta. Se você estudar os 5 capítulos com dedicação, com atenção, você vai ver que a aplicação principal que você vai ter é essa. Olha, devemos colocar a nossa fé no Senhor Jesus em prática em todas as áreas. Não dá para colocar a fé em uma área e em outra não, é em todas as áreas. Porque caso contrário, você coloque sua fé em Cristo em algumas áreas apenas da sua vida, ela vai correr o risco de ser uma fé morta para você, ok? Pensando em um esboço, nós vamos ter o seguinte: nós temos 5 capítulos nessa carta de Tiago. No primeiro capítulo, nós temos a narrativa de Tiago ali falando das provações. É interessante a gente pensar também que a provação é diferente da tentação. A provação, a gente entende que ela vem de Deus. E qual é a intenção da provação? É provar. E aquele que é provado e aprovado, melhor ainda. A intenção da provação é de fortalecer, é de fazer a pessoa se tornar uma pessoa melhor. Não melhor para o outro, mas melhor para si mesma. Melhor como cidadã, melhor como pessoa. A Bíblia vai instruir que nós somos provados como o ouro é provado no fogo. Quando você bota o ouro no fogo, o que é que acontece?
toda impureza, ó, sai fora. Mas o ouro reluzente, ele permanece firme ali, ó, brilhante e bonito. A tentação, ela é o contrário da provação. Quanto a provação tem o intuito de fortalecer, de fazer o cristão crescer, a tentação tem o intuito de derrubar, de tirar da presença do Senhor, de enfraquecer, de destruir. Quanto a provação vem de Deus, a tentação vem do mal, do diabo e dos seus demônios. Então, no capítulo 1, nós vamos ter essa discussão aí sobre provação, tentação. Tiago até vai dizer, olha, gente, a tentação, ela não vem de Deus, porque Deus não pode ser tentado nem tenta ninguém. Então, leia com cuidado, com carinho, esse capítulo 1, que você vai entender bem. No capítulo 2, Tiago fala da fé e das obras. Ele vai instruir bastante o seu leitor que fé e obras precisam andar juntos. No capítulo 3, nós vamos ter aquela discussão dele acerca da língua e da sabedoria, né? Que a língua é um órgão muito perigoso, pode ser bênção, pode ser maldição, e quem não tem sabedoria, quem não se acha sábio ou quem realmente não seja, ele diz, olha, peça a Deus, porque Deus dá bondosamente, livremente sabedoria a todos aqueles que o pedem. No capítulo 4, ele já fala acerca da humildade, do quanto é importante o homem de Deus ser humilde, e faz as suas advertências contra as contendas. No capítulo 5, já é um capítulo mais de oração. Ele vai instruir o seu leitor a estar inteiramente na dependência de Deus. É justamente nessa carta de Tiago que ele diz, olha, não diga que você vai fazer isso ou aquilo. Diga, olha, se Deus quiser, se o Senhor permitir, farei isso ou aquilo outro. Então, está na dependência do Senhor. Pensando no âmbito geral, poderíamos dizer que esta carta trabalha a fé em ação. Tiago, em uma sentença, ficaria assim, ó. Tiago apresenta as qualidades que evidenciam na prática a genuína fé. Tiago, em uma sentença, seria isso. Ele apresenta as qualidades que evidenciam na prática uma genuína fé. Quem escreveu, a quem escreveu, vamos falar um pouco agora da autoria de Tiago, dessa epístola de Tiago. Olha, há 4 personagens do Novo Testamento que são representados como Tiago, e aí vale a pena a gente parar para observá-los aqui um pouco. Primeiro aparece ali em Mateus capítulo 4, em Lucas no capítulo 3. Nós vamos ver ali o filho de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu. Ainda em Mateus 10, nós vamos ter o Tiago, filho de Alfeu, que ficou considerado chamado de Tiago Menor, era conhecido por Tiago Menor. E em Lucas 6,16 vai aparecer ali o Tiago, pai de Judas, o apóstolo. Um dos 2 apóstolos, não o Judas Iscariotes, o outro Judas. E em Atos 12:17, já aparece um outro Tiago, que é Tiago, meio-irmão de Jesus, irmão de Judas, mas o outro Judas, o Judas que escreve aquela pequenina carta que tem ali antes do Apocalipse. Então, aquele Judas também é meio-irmão de Jesus. Tanto ele quanto Tiago, a maioria dos estudiosos entendem que eles se convertem depois da morte e ressurreição de Jesus e se tornam uma bênção nas mãos do Senhor. Então, esse Tiago desta carta aqui é o Tiago, meio-irmão de Jesus. Outra coisa interessante é acerca do destinatário, né? Olha só, como eu disse, esta carta ela é escrita para os judeus fora de Jerusalém. Os judeus que estavam fora, ou seja, os chamados da dispersão. Ele escreve para esses judeus que se converte e que está fora da cidade de Jerusalém.
Haja vista que naquela época era muito difícil a comunicação. Hoje a gente tem os aplicativos, tem o WhatsApp, tem e-mail, tem tanta coisa que com fração de segundos a gente fala com pessoas que estão do outro lado do mundo. Naquela época não. Então as notícias que vinham de Jerusalém, para quem estava fora de Jerusalém, era muito de boca, era por carta, por mensageiro, mas era tudo muito demorado. Então, para ter uma confiabilidade maior, era bom que fosse escrito, né? Eu vi aquela ideia do telefone sem fio, às vezes acontece uma coisa assim, quando chega cá já chega de outra forma. Então, o Tiago escreve para esses irmãos judeus que está fora de Jerusalém, e o intuito é de fortalecê-los, também de instruí-los, de exortá-los, de ensiná-los a prática da fé, enfim. No primeiro momento, vale muito a gente lembrar também que a fé em Jesus, o cristianismo, como está sendo chamado já, nesse primeiro momento da história, os cristãos, era tudo muito novo. O cristianismo foi considerado como uma nova seita. As pessoas da época tinham algumas dificuldades de acreditar que Jesus era o Filho de Deus, porque viram ele crescer ali naquela vila, sendo o filho do carpinteiro José e da dona de casa Maria. Então não era coisa muito simples. Então somente os discípulos de Jesus que puderam ver ele de perto e receber todos os ensinos, e as pessoas que o viam e que o ouviam, é que realmente tinham uma facilidade um pouco maior, vendo os milagres de Jesus, vendo os ensinos dele de perto. Mas para quem estava de longe, vendo só ouvir falar, realmente não era coisa muito fácil para eles no primeiro momento da história. Vale a pena lembrar disso. Bem, então esses são os destinatários, são esses irmãos que estão fora de Jerusalém. Nesse tópico ainda, 2.2, nós temos a aplicação para hoje. Olha, Tiago conhecia e se preocupava com a situação de seus destinatários, tanto física quanto espiritualmente. Aí vem a pergunta: você tem cuidado de seus irmãos na fé assim também? Olha, Tiago tinha uma preocupação porque ele conhecia a situação daquelas pessoas, tanto física quanto espiritualmente. Nós sabemos que os judeus daquela época sofriam muito, eram muito pobres, não tinham condição para muita coisa, e por isso passavam alguns perrengues da vida. Quanto à vida espiritual, o que eles tinham era o judaísmo, aquela coisa acirrada da lei, e agora tem a liberdade em Cristo, não abolindo a lei, mas dando um novo significado, fazendo uma releitura da lei que eles no primeiro momento não tiveram tanta facilidade para entender, para incorporar agora nessa nova vida, né? Como Paulo diz, né? Agora aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então, para eles entenderem tudo isso, não foi muito fácil. Então, o Tiago, ele se coloca no lugar dessas pessoas e ele escreve para essas pessoas conhecendo a situação delas, tanto física quanto espiritual. Sem esquecer também que, como disse em aulas passadas, no primeiro momento da história e no primeiro século, levantar a mão aceitando Jesus era praticamente estar assinando a sua sentença de morte. Então, era realmente preciso manter a fé em ação. No capítulo 3, que é onde a gente vai parar hoje, para dar continuidade na próxima semana, nós vamos ter algumas informações interessantes aqui acerca do conteúdo da epístola, de forma bem mais detalhada. Olha só, aqui no capítulo 1, a gente vai ter aqui, ó, tema e passagem. Capítulo 1 aí, versículo 2 e 4, a gente tem um tema, provação. Versículo 5 ao 8, e no capítulo 3, do 13 ao 18, ele volta ao assunto de novo, falando sobre sabedoria. No capítulo 1, versículo 9 ao 11, ele vai falar da humildade. Veja quantos temas, hein? Do 12 ao 15, ele fala da tentação. Do 19 ao 21, ele fala da ira. Do 22 ao 26, ele fala da palavra em si.
Do 26 ao 27 ele fala da piedade, ele fala da imparcialidade no capítulo 2, da lei, no capítulo 2 também. No capítulo 2 também ele fala das obras, no capítulo 3 da língua, no capítulo 4 ele fala da submissão, do julgamento, da autossuficiência, do materialismo, da paciência. No capítulo 5, aí já finalizando, ele fala da firmeza e da questão da oração, como eu disse anteriormente, acerca da dependência do Senhor. É muita coisa para a gente aprender dentro dessa carta. Olha que carta rica. Olha quantos temas nós temos aqui em 5 capítulos. Dá para fazer bastante devocionais e extrair e refletir para você, para a sua vida. Tá certo? Bem, hoje eu vou parar por aqui para que a gente não fique com a aula muito longa e você não tenha que absorver tanta informação ao mesmo tempo e acabe se perdendo, tá bom? Mas vamos combinar o seguinte, essa semana você vai fazer essa devocional aqui, ó. Devocional para essa semana. Você vai pegar amanhã, né, domingo ou segunda-feira, Tiago 1, do versículo 2 ao 4, e vai responder a seguinte pergunta: como esse texto encoraja você a enfrentar o sofrimento? No capítulo 1 ainda, na terça-feira, você vai ler: o que você aprendeu a respeito de vencer a tentação? Você vai responder essa pergunta. Na quarta-feira, a sua pergunta que você vai responder é: você é um verdadeiro praticante da Bíblia? Na quinta-feira, você vai responder: a fé sem obras é morta. Suas obras evidenciam sua fé? Na sexta-feira, você vai responder: de que maneira você tem empregado as palavras? Você pode dizer que sua língua é bênção para os outros? No sábado, você vai responder: a sabedoria vem do alto. Você já pediu sabedoria a Deus? No domingo, você vai encerrar. Antes de a gente estudar a segunda parte, você vai responder: paciência é uma qualidade cristã. Você é uma pessoa paciente? Bem, eu confesso que sou muito pouco. Eu engano muita gente. Muita gente pensa que eu sou paciente, mas pensa numa pessoa impaciente. A carta de Tiago é endereçada para mim nesse assunto, hein? Vamos lá. Eu quero convidar você agora à dinâmica Os Bereanos. Hoje nós vamos fazer assim. Combina aí com as pessoas que estão ao seu redor e quem errar menos vai lavar os pratos do almoço. Combinado? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Se você leu a carta de Tiago até aqui, já em 5 capítulos, vai ser moleza para você. Primeira pergunta: quem é o responsável pela nossa tentação? Lembrando que é baseado no ensino de Tiago, tá bom? Quem é o responsável pela nossa tentação, segundo Tiago? Os anjos, o mundo, Deus ou nossos próprios desejos? Tempo. Nossos próprios desejos. Segunda pergunta: que ilustração Tiago usou para mostrar a condição daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam? Qual ilustração ele usou? O leme de um navio? O enxerto de uma planta? A parábola do semeador? Ou nenhuma dessas respostas? Tempo. O enxerto de uma planta. Terceira pergunta: que ato demonstra a rejeição da fé, tal qual é ensinado na Bíblia? A acepção de pessoas? A benignidade? A tristeza ou a esperança? Que ato demonstra a rejeição da fé, tal qual é ensinado aqui na Bíblia? Acepção de pessoas? A benignidade? Tristeza ou a esperança? Tempo. A acepção de pessoas. Quarta pergunta: segundo Tiago, o que acontece quando o pecado é consumado pelo homem? Ele gera discórdia?
Ele gera morte? Ele atinge outras pessoas ou ele atrai mais pecados? Tempo! Ele gera morte. Quinta pergunta. Que conselho Tiago deu para quem quisesse obter sabedoria? Estudar as leis e os profetas? Orar mais? Se tornar discípulo de um rabino? Ou pedir a Deus? Tempo! Pedir a Deus. Sexta pergunta. O que Tiago disse que o homem aprovado na provação receberia de Deus? Um galardão? Uma pedra preciosa? A coroa da vida? Ou um lugar entre os 24 anciãos? Tempo! A coroa da vida. Sétima pergunta. Em determinado momento, Tiago dá um adjetivo diferente para Deus em sua carta. Qual é este adjetivo? Pai das luzes? Pai da humanidade? Pai das nações? Ou pai do filho do homem? Tempo! Pai das luzes. Oitava pergunta. Qual dessas é a afirmação verdadeira? Sejam tardios para ouvir, prontos para falar. Sejam prontos para ouvir, prontos para falar. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar. Sejam tardios para ouvir, tardios para falar. Qual dessas quatro é a afirmação verdadeira? Tempo! Sejam prontos para ouvir, tardios para falar. Nona pergunta. Tiago disse que o homem que não põe em prática a palavra de Deus é semelhante a um homem que olha a própria face no espelho, um homem amargurado por viver no mundo, um mentiroso egocêntrico ou um homem vazio sem Deus. Tempo! Um homem que olha a própria face no espelho. Décima e última pergunta. O que acontece com a pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus? Será abençoado 100 vezes mais? Será um mestre da lei? Será um exemplo a ser seguido? Ou será feliz naquilo que fizer? Tempo! Será feliz naquilo que fizer. Pronto! Você perdeu, então vai lavar os pratos do almoço. Por hoje é só. Agradeço a você pela sua atenção e até o próximo domingo, onde daremos continuidade e encerramento com a segunda parte desta lição da carta do apóstolo Tiago. Um grande abraço para você e até lá. Tchau!